Oi pessoal, conforme eu expliquei pra vocês, essa vai ser a nossa última aula do bimestre, tá? É o último capítulo da apostila, então peço que vocês vão lá, peguem a apostila e façam a leitura da página 77 até a página 85, tá bom? Bom, nesse capítulo a gente vai falar de cinema e um pouquinho de teatro, tá bom? Bom, o cinema ele surgiu no final do século XIX e ele era apenas um experimento. Ele nasceu na França com a invenção do cinematógrafo, que foi criado pelo Léon Boulle em 1892. Ele inventou esse aparelho chamado cinematógrafo e esse cinematógrafo ele captava os movimentos e depois ele projetava em alguma parede esses movimentos, tá? Então ficou conhecido como o primeiro aparelho ali de cinema, a primeira câmera de cinema, tá bom? Em 1895, esses dois carinhas aqui, o Auguste e o Louis Lumière, eles aperfeiçoaram aquele cinematógrafo e patentearam. Então eles ficaram conhecidos como o inventor do cinematógrafo, mas quem criou de verdade mesmo foi o Boulle, tá? Eles são assim super importantes para a criação do cinema. Eles avançaram muito, assim, tudo que a gente tem de cinema hoje é por conta dos irmãos Lumière. Em 1896, os irmãos Lumière apresentaram para o público um filme chamado O Trem Chegando na Estação. Esse filme ficou muito polêmico na época, porque assim, era uma cena cotidiana que todo mundo estava acostumado a ver, que era o trem chegando na estação. Porém, ninguém estava acostumado a ver esse tipo de movimento, principalmente ampliado numa parede, né? E sentado de frente assim para uma parede dentro de uma sala fechada. Então, causou assim um super alvoroço, né? As pessoas começaram a assistir aquilo e aquele trem vindo, as pessoas achavam que o trem ia sair da tela, ele ia se projetar para fora da tela, então as pessoas começaram a sair loucamente gritando pelo cinema. E causou muito espanto nas pessoas, porque parecia algo mágico, parecia mágica. Aqui a gente pode ver um frame desse filme, que foi a chegada do trem na estação. Vocês podem ver que é uma coisa assim super tranquila, nem tá num ângulo assim que parece que o trem vai sair pra fora da tela, mas as pessoas realmente acharam que isso ia acontecer. Outra pessoa super importante que a gente tem aí no cinema é o Georges Méliès, também era francês, e ele queria usar o cinema para fazer mágica. Então, nem vocês podem perceber aí no GIF, ele cortava as cenas e fazia de uma maneira que parecia que aquilo fosse mágica e ilusão. Nesse momento, o artista, o Georges Méliès, ele estava preocupado em fazer mágica e ilusão para as pessoas. Em um segundo momento, né, o Georges Méliès ele vai ser responsável pelo primeiro filme de cinema, que é o que a gente tem mais próximo do que a gente conhece hoje como filmes de cinema, tá? Porém, é com Méliès que vão surgir os primeiros estúdios com cenários planejados e roteiros curtos, porque até então os filmes eles não tinham roteiros, eram apenas filmagens curtas, sem muito propósito, sem contar uma história. Em 1902, o Georges Méliès lançou o primeiro filme, que é A Viagem à Lua. Em 1905 foi lançado o primeiro filme de faroeste dos Estados Unidos. Em 1905 começavam a se formar, que eram chamados de Nickelodeons, tá? Nickelodeons eram cinemas, tá? É o que a gente chama de cinema. Então eram pequenos galpões com cadeiras enfileiradas e com uma tela onde o pessoal poderia assistir os filmes, tá? Esses filmes eles eram apresentados diversos curtas, né, de até 30 minutos, um atrás do outro, assim, um não tinha ligação com o outro filme, né? Cada filme era um filme curtinho, né? Não era um filme sequencial, um filme que falava do mesmo assunto que o outro, tá? Eram diversos temas. E foi com o D.W. Griffith
que os filmes passaram a contar com roteiros e planejamentos de cena, isso que a gente vê hoje, as pessoas mudando de lado, da cena mudando, nasceu com o D.W. Griffith. Com ele também surgiu o primeiro filme que era um longa-metragem. O nome do filme era O Nascimento de uma Nação. Hoje é um filme completamente polêmico. Ele fala da Ku Klux Klan, fala assim dos negros, da escravidão, que a escravidão foi importante, assim, são temas polêmicos hoje em dia, mas que na época era totalmente normal. Porém, o cinema continuava avançando, mas ainda sem som, somente com o cinema mudo. Geralmente, todo pequeno cinema contava com um pianista. Esse pianista ele ficava na frente do público e às vezes tinham outros músicos também. Os grandes cinemas tinham orquestras que tocavam durante o filme para fazer a trilha sonora. E foi assim, na verdade, que surgiu as trilhas sonoras dos filmes que a gente conhece hoje. Também os efeitos sonoros, a cavalgada do cavalo, o barulho de um assovio, alguns ruídos da cena eram feitos por funcionários do cinema. Imagina só, os caras ficavam no cantinho assim do palco, né, batucando o coco para fazer pegada de cavalo e tudo mais, para que as pessoas sentissem a imersão do cinema. Bom, como os filmes eram mudos, alguns deles contavam com um tipo de legenda, no qual cortava a cena, aparecia uma tela preta com algumas narrativas explicando: agora vai acontecer isso, então fulano de tal pegou tal coisa, para dramatizar mais a cena. E também, caso algum personagem falasse com o outro, aparecia essa tela preta com o que ele tinha falado e você lia aquilo para depois aparecer o outro personagem, a reação dele e a tela preta do o que ele falou, qual foi a reação dele. Dessa maneira, os atores eles tinham um trabalho completamente difícil, que era se expressar com mais intensidade. A expressão deles era exagerada para demonstrar aquilo que eles estavam sentindo, para também compensar a ausência de som. E assim foi criado o overacting, que é o exagero, a dramaticidade. Esse exagero da dramaticidade às vezes fazia o público dar risada, porque às vezes era um choro muito intenso, uma risada muito gargalhada, para compensar essa ausência de som mesmo. E com o overacting começaram a surgir as primeiras comédias.
Com a Primeira Guerra em 1914, o cinema assistiu a uma das maiores quedas do cinema europeu. Então a França já não era mais produtora, assim, muito forte de cinema. E aí os Estados Unidos virou uma grande potência. Cinematográfica, assim como é até hoje, né? Com esse período da guerra, né? Com o período dessa Primeira Guerra, o humor ele surgiu com a vontade da expressividade ali que a gente viu no overacting e também a vontade do espectador em assistir algo que fosse mais leve, que fizesse ele dar risada, que fizesse relaxar nesses tempos difíceis. O Regador Regado, de 1895, foi um dos filmes do Lumière, dos irmãos Lumière. Primeiro filme que foi criado com o intuito de fazer o público dar risada. Em 1909, o D.W. Griffith, ele dá início à comédia Lipstick, tá? E a gente conhece essa comédia como pastelão, tá? Esse pastelão é aquele momento assim no qual a gente vê no circo e vê nos filmes também, no qual tem um personagem que fica batendo no outro, eles ficam se batendo e tal, fazendo palhaçadas. E um enfiando o dedo no nariz do outro e batendo no outro. É assim que funciona essa comédia pastelão, tá? Passar do tempo, né? A gente já não tem mais esse tipo de comédia e esse tipo de comédia já nem faz a gente dar risada. Porque com os acontecimentos, o mundo mudou. E a gente também mudou. O nosso jeito de ver o mundo também mudou. E o humor também mudou. O que antes fazia a gente dar risada, hoje não faz mais. Assim como lá no futuro, o que vai fazer eles darem risada não é o que a gente dá risada hoje. O exagero e a pantomima eram características muito fortes nesses filmes de comédia. Uma figura muito importante que fazia muito uso da pantomima era o Charles Chaplin. Pantomima nada mais é do que mímica. O Charles Chaplin ele fazia muita mímica, né? Ele fazia muitas comédias de pastelão, principalmente com os soldados da guerra, ele batendo soldados batendo nele, né? E fazia atrapalhadas, fazia os soldados caírem. Depois pesquisem no YouTube os filmes do Charlie Chaplin, lá tem bastante, vocês podem dar uma olhada. O próprio Charlie Chaplin ele achava que a pantomima ela era o que caracterizava a raiz do cinema. E ele achava que com a chegada do sol, o cinema mudo não ia morrer. Ia ser só apenas mais uma categoria do cinema, mas não foi bem isso que aconteceu. Hoje são raríssimos filmes mudos, né? Bom, mas e o teatro e o cinema, eles são iguais? Você acha que o cinema e o teatro são iguais? O cinema e o teatro não tem nada a ver. Você assistir no YouTube um vídeo de um teatro
gravado não é a mesma coisa de assistir um filme, tá? O filme, ele tem vários cenários. Outra característica que muda é o tempo, porque aquilo que foi gravado muito antes de você assistir. E o teatro você assiste naquele momento, você não vai poder assistir depois, a não ser que você grave aquilo. Mas o que muda, a principal característica entre o teatro e o cinema é essa mudança de tempo. O ator do teatro, ele não pode errar. Já o ator no cinema, ele pode errar quantas vezes forem preciso, porque isso pode ser editado, cortado, pode ser gravado outra vez. Se a cena não ficou boa, eles podem regravar. Já no teatro não, você tá ali na frente dele assistindo naquele momento. E o teatro também, ele é uma expressão artística muito antiga, surgida na Grécia. Então, a gente não é a mesma coisa, são expressões artísticas diferentes, tá bom? Então tá, gente, um beijão. Espero que vocês façam uma avaliação, façam com calma, com muito cuidado. As perguntinhas vão ser sobre isso que eu falei aqui, não vai ter nada que vocês não viram. E por favor, peço novamente que vocês façam a leitura da apostila, tá bom? Tchau!